Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Resenha do Reino. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso podcast, que é um bate-papo informal, uma conversa entre amigos, uma conversa entre colegas, onde nós falamos do reino de Deus. E antes de mais nada, eu quero pedir para você ir lá no nosso YouTube e se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar, e hoje tem muita coisa boa para você. Estamos aqui direto do estúdio CIK, o lugar ideal para você fazer o seu podcast. O microfone está aberto e vamos ao nosso podcast. Tenho hoje a alegria de receber o vereador aqui em Petrópolis, o Wesley Barreto. É uma alegria te receber. Já quero pedir para você dar as boas-vindas aí para o pessoal. Fica à vontade. Graças e paz, pastor. Amém. Uma bênção, uma alegria minha de estar aqui no teu podcast, Resenha do Reino, esse bate-papo aqui sobre o reino, cristocêntrico, né, que é muito bom, muito edificante. Legal. Mandar um alô pra galera aí que tá nos acompanhando, toda a equipe que tá aqui presente nesse estúdio aqui, que é chique demais, né? Legal. Estúdio desse podcast. E também mandar um abraço pro nosso amigo pastor Adilson, que fez essa ponte aqui, esse link entre nós, esse pastor abençoado. Então, um prazer estar aqui, tenho certeza que vai ser uma bênção aí esse bate-papo. Legal. Pastor Adilson sempre participa com a gente. Hoje ele está em BH e por esse motivo não está aqui. Mas apresenta aí o seu pessoal, fala aí quem está contigo. Tá aqui hoje comigo o Fanuel, que é o nosso videomaker, né? Nosso social media. Rafael também, que é meu assessor. E a gente está nessa batalha aí por Petrópolis. Agradecer a toda a minha equipe, porque a gente não faz nada sozinho, né, pastor? Verdade. Eu acredito que ninguém faz nada sozinho. A gente precisa de apoiadores, de amigos, de incentivadores. E hoje nós temos um grupo, uma equipe que nos apoia e a gente segue trabalhando juntos. Tá certo. Fazer conexões é importante, claro, né? Com certeza. Para que as coisas aconteçam. Aproveitar a oportunidade, o Wesley, a gente está no nosso podcast e, embora a gente tenha aqui um vereador da cidade, o nosso desejo é trazer essa conversa e colocar essa conversa no reino de Deus. E a importância de conversar sobre política nesse tempo. E eu quero aproveitar para te fazer uma pergunta, e porque de 2018 para cá, tudo ficou muito polarizado. Né? E trafegar, caminhar nessa esfera política hoje acaba sendo muito desconfortante para muita gente, principalmente para a igreja. Então, o que nós vimos de 2018 para cá foram guerras e guerras e guerras, e a impressão que nós temos é que o diálogo acabou. E fica essa discussão se o cristão pode ou não participar da política, se o cristão pode ou não caminhar ou navegar nessa esfera política. E a gente acaba percebendo que muitas pessoas ficam desinformadas a respeito do que está acontecendo. E aí, na hora de exercer a sua cidadania, que é saber votar, elas acabam se perdendo nessas escolhas. E como é que você enxerga isso, a importância do cristão na política? Você é um vereador novo, está no primeiro mandato, como você disse, né? Te perguntei antes. Como é que você enxerga isso e qual a importância que você vê de um cristão na política? Qual a diferença que o cristão pode fazer na política? Até porque a gente sabe que a Bíblia vai nos mostrar alguns personagens que caminharam no viés político e fizeram a diferença nesse meio, né, fizeram a diferença dentro da sociedade. Como é que você enxerga isso? Qual a importância que você vê de um cristão na política? Pastor, eu acredito que o cristão ele já tem essa essência de governo, de influência. Nós, enquanto cristãos, automaticamente a gente já acaba tendo essa identidade. Né? Lá em Gênesis, Deus, quando criou o mundo, ele disse para o homem, dominai sobre todas as coisas. Né? Então, esse dominar, ele vem de governo, vem de influência. Então, a gente já tem essa essência que está intrínseca em nós que somos cristãos, né? De liderar, de influenciar, de governar. O verdadeiro cristão vai ter que governar, vai ter que influenciar, porque Jesus mesmo disse, para a gente ser... Lá em Mateus, né, capítulo 5, versículo 13 e 14, vai dizer que nós devemos ser luz do mundo, né, e sal da terra. Exato. Então, para que a gente possa ser luz em meio às trevas e sal aqui na terra, a gente precisa influenciar. Esse que é o sentido desse versículo, dessa palavra. Então, o cristão, por si só, ele já tem esse papel fundamental aqui na sociedade, de influenciar. E não apenas na política. Eu acredito que é importante
nós, enquanto cristãos, a gente sim influenciar na política, porque a política, ela norteia as decisões Sim. de uma sociedade, norteia as políticas públicas, os projetos, as ações que vão impactar diretamente as nossas vidas, Certo. as vidas de toda uma sociedade. Então, a gente, enquanto cristão, nós precisamos sim influenciar na política para que a gente possa fazer a diferença em meio a isso. E além da política, também nas outras áreas, na comunicação, como o senhor está fazendo aqui, né, nesse podcast cristão, que tem essa visão do reino. Então é importante a gente influenciar os meios de comunicação, né? Quantos conteúdos que estão aí nos meios de comunicação que estão afetando a sociedade, né? Que estão influenciando uma geração para o mal, né? Seja para prostituição, seja para criminalidade, seja para as drogas. Então que a gente possa influenciar também os meios de comunicação, como o senhor está fazendo aqui, através desse podcast, a educação da nossa sociedade, a cultura, a ciência, a economia, né? Cada esfera da sociedade, eu acredito muito naquela teoria das 7 esferas da sociedade, né? Que nós, enquanto cristãos, a gente precisa estar ali influenciando para a gente fazer o bem, né? Entregar o bem para as pessoas, para a sociedade. Então essa que é a minha visão enquanto a importância do cristão e a política. É a gente fazer a diferença na política, defender ali os nossos valores, ocupar os espaços, porque se a gente não ocupar os espaços com aquilo que a gente acredita que é a visão que vai ajudar a sociedade, né, outros vão ocupar esses espaços. Verdade. Então que a gente possa estar ocupando o espaço da política não para uma politicagem, não para um interesse pessoal, né, não para uma questão eleitoral, mas muito além disso, pastor, mas para uma missão da gente exercer o nosso propósito, o nosso chamado em cada área, né? Eu lá na política, na Câmara Municipal, o senhor na sua igreja enquanto pastor, né? Um empresário ali na empresa dele fazendo a diferença em meio aos seus funcionários, em meio às pessoas que ele vai estar ali atendendo, né? Também vou dar um outro exemplo aqui bacana. Eu tenho um amigo que realiza um trabalho muito legal, cristão e cultural, levando peças teatrais cristãs para a cidade, né? Então cada um fazendo a diferença na sociedade, a gente consegue entregar aquilo que Cristo nos ensinou. Então essa, na minha visão, que é a importância do cristão na política. A gente usar esse instrumento, essa ferramenta que é a política, porque é até importante aqui também, pastor, complementar que muita gente acha que política é apenas um partido, né? Política é apenas uma questão eleitoral, mas a política ela vai além disso, né? A política, na sua essência, é a arte da gente influenciar as pessoas, se relacionar, né? É a arte da resolução de conflitos, é a arte de governar uma cidade, né? A política, ela na sua essência, ela tá para ser uma ferramenta que vai ajudar a vida das pessoas, vai nortear uma sociedade, vai organizar uma sociedade. Sem a política, a sociedade vira um caos. Verdade. Então que a gente possa utilizar essa ferramenta de uma maneira correta. Verdade. Né? Lutando contra a corrupção, lutando contra essas ideologias malignas que querem implementar, porque a política, pastor, ela é usada de uma maneira errada, ela pode levar até pessoas para o inferno, pode arrancar até a alma dessas pessoas. Mas se a gente utilizar essa ferramenta da forma correta, a gente pode até ganhar almas para o reino, através da política. Então, na minha visão, é muito importante a participação do cristão, a participação cidadã do cristão na política, né? E para fechar aqui meu raciocínio em relação à polarização, realmente a gente vive um tempo de muita polarização, mas na minha opinião, no mundo sempre houve polarização. Desde que mundo é mundo, houve polarização, houve ali o antagonismo, né? As pessoas pensam... Sempre houve esses extremos, né? Sempre houve, e na minha opinião nunca vai acabar a polarização, mas acima de tudo tem que estar o respeito. Sim, sim. O nosso debate é no campo das ideias. Sim, a nossa guerra é uma guerra de ideias, não uma guerra contra pessoas. Sim. Então que a gente, mesmo com a polarização, a gente possa manter o respeito, possa manter a civilidade, que é importante. Legal, legal. A gente vê, o Estado é laico, né? Então, assim, o que a gente percebe é que, teoricamente, o Estado laico, algumas coisas acontecem e meio que colocam em contradição essa teoria. Qual é a resistência que você encontra nesse Estado laico, como cristão, para implementar as suas ideias no campo político? Sim. Mas, querendo ou não, você não consegue desassociar o Wesley, na sua essência cristã, do vereador. Porque todas as suas ações, a despeito do cargo que você ocupa, eu penso que são ações direcionadas por aquilo que você carrega. Sim.
E você enfrenta alguma resistência com relação a isso? Porque as pessoas costumam dizer assim: o Estado é laico, nós respeitamos todas as religiões. Sim. E eu penso, por exemplo, Wesley, e eu falo isso, que às vezes as pessoas não sabem diferenciar algumas coisas, né? Eu sou do Rio e moro em Petrópolis há 5 anos. Então eu vi muitas coisas no Rio acontecerem, porque às vezes o prefeito não sabia diferenciar algumas coisas das outras. Sim. Mas a gente escuta falar que o Estado é laico. Ok. Mas quando eu digo o que eu carrego, Sim. ele deixa de ser laico, né? Porque há uma resistência contra a minha fé, Sim. mas não há uma resistência contra outras religiões. Qual é a resistência que você enfrenta e as oposições que você enfrenta por carregar esse rótulo, né? Cristão, assim, o cara é cristão, é conservador, vai querer manter o que já está arcaico, ultrapassado. Tu enfrenta alguma resistência, sofre alguma resistência na Câmara, diante das pessoas? Porque hoje tem partido de tudo quanto é jeito, né? Então tem os partidos que são mais conservadores, os partidos liberais, os partidos Sim. progressistas, né? A gente sabe que hoje tem essas questões da esquerda, da direita. Qual é a resistência que você enfrenta nesse meio? Pastor, é importante dizer que antes de ser vereador, antes de tudo, sou filho de Deus, Amém, né? amém, Sou cristão, sou pai de família, então amém. esses valores, eu não posso omitir esses valores, Sim, né? sim. Até na minha a liturgia ali do cargo de vereador, né? Porque acima de tudo tá o que nos representa, tá nossa identidade, nossa essência em Cristo tá acima de tudo, então a gente não Amém. pode se reservar disso, Sim. omitir isso. Então sempre a gente tá expondo essas questões e em relação à questão da laicidade do Estado, pastor, o Estado ele é laico. Então, essa representatividade do Estado laico, ela quer dizer que o Estado não tem uma religião oficial, Uhum. mas que as religiões podem ser representadas pelo Estado. As religiões podem se mobilizar para que elas Uhum. tenham representatividade através do Estado. A laicidade do Estado não impede que o Estado apoie as religiões. E apenas não tem uma religião Uhum. ali restrita, né? Uma religião oficial. Então, eu vejo de extrema importância a gente se mobilizar para poder defender os valores que a gente acredita, como Sim. qualquer outra religião também pode fazer isso, né? Dentro ali Legal. das 4 linhas, que está tão falado hoje em dia, né? É. As 4 linhas. É. Então, dentro das 4 linhas, não só nós cristãos, mas qualquer religião pode se mobilizar. Uhum. E a gente tenta se organizar para poder ocupar, né, mais espaços. Uma vez que Então, você acredita nisso, né? Você claro, luta por aquilo que você acredita, né? claro, com certeza. Então, através da política, a gente ocupar esses espaços para poder implementar aquilo que a gente acredita dentro da legalidade, dentro da democracia, dentro da constitucionalidade, e em relação às perseguições, né, repressão, isso aí sempre tem. Em Verdade. qualquer área, quando o cristão ele se posiciona, É verdade. fala que é cristão, inclusive a cobrança é maior. E a gente tem que estar sempre andando na linha ali, porque qualquer deslize já vai ser motivo para a gente tomar paulada. Então, com certeza, há perseguição, né? Há confrontos, embate, né? Na Câmara Municipal, especificamente, né? Todo mundo ali sabe da minha vertente cristã, Legal. conservadora, né? Você é o único, ou a maioria lá? Como é que funciona lá? Não, tem outros cristãos também, tem outros conservadores, mas também tem a parcela de pessoas que têm uma outra vertente, né? Ideológica, outra Sim. vertente de valores. E ali na Câmara Municipal acontece sim embates, debates, mas tudo ali dentro de um respeito Legal. da normalidade, mas sempre ali naquela questão do conflito de ideias. O Entendi. nosso combate ali é no campo das ideias. Sim, sim. Até agora não teve nenhuma questão de respeito, de algo que possa sair de dentro das 4 linhas. Então acontece sim. E em relação a essa questão da perseguição, a gente está acostumado. Enquanto cristão, a gente está acostumado Desde o... com isso. O que a gente pede é sabedoria a Deus para poder lidar com essas questões, né? Força e que Deus possa estar nos blindando, nos protegendo, nos abençoando. A gente sempre ali mantendo esse foco em Deus para Deus nos abençoar e dar sabedoria em meio a essa guerra que a gente vive no dia a dia. Né? Porque o senhor falou aí sobre a questão da polarização, questão da guerra, especificamente o ambiente político já é uma guerra. É verdade. Então, de forma integral, uma guerra que a gente vive no campo político. Se Deus me chamou para essa missão, Amém. então vou cair para dentro, vamos estar enfrentando. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem alguma referência nesse campo político? Você está há quanto tempo
nesse nicho político e o que você já fez para chegar hoje ao cargo de vereador. E, assim, mas quais são as suas referências nesse campo? Sim, claro. Questão de leitura, de político mesmo, da atualidade. Pode falar pra gente aí? Claro. Pastor, são 15 anos de trajetória política, né? E é engraçado que na minha família não tem nenhum político, Ah, é né? mesmo? Não tenho padrinho político. Encaminhei para a política realmente por uma vocação. Pô, legal, legal. Desde a minha adolescência que eu já gostava de acompanhar a política pela Pô, televisão, através de livros, né? Na Pô, escola. legal. Sempre gostei da política, algo que estava assim no sangue, Pô, né? que Estava na veia ali, não teve nenhuma influência. Meu pai sempre gostou de política também, mas não é político, mas sempre gostou de participar de forma cidadã. legal. Né? Eu acompanhando também a participação dele, querendo entender mais, me apaixonei pela política e vi como uma vocação que Deus me deu, Que legal. um ministério, uma missão que Deus me entregou. E assim como o senhor tem um ministério pastoral, Deus me entregou também esse ministério político, esse chamado político. Então, tenho realmente a política na minha vida como uma missão. Né? Desde muito jovem ali acompanhando, né? Comecei a exercer a política através de projetos sociais nas comunidades, que isso também faz parte do Sim. campo político. E depois desse meu início na política, a caminhada foi longa, né? Muita coisa aconteceu nesse percurso. E nessa última eleição, uma campanha limpa que nós fizemos, pastor, Legal. apresentando projetos para a cidade, apresentando propostas, inclusive para o povo cristão, nós conseguimos obter essa vitória, esse êxito na campanha, quase 2.800 votos, é uma votação expressiva. Para a cidade, né? Porque é bom deixar claro aqui, porque esse podcast vai chegar a muitos lugares. A gente está numa cidade que tem 300 mil habitantes e quantos eleitores, sabe? Tem 240 mil eleitores. 240 mil. Então, 2.800 votos é uma quantidade muito expressiva de votos para o tamanho da cidade, Sim. né? E desses 240 mil eleitores, pastor, a gente tem uma média de 110 a 120 mil pessoas que realmente votam em algum candidato. Infelizmente, grande parcela da população de Petrópolis ainda, muitos não vão votar, voto nulo, branco, abstenção, aí acaba tendo esse vácuo. E votos válidos, que é um número de votos que realmente são votantes, pessoas que escolhem um candidato para votar, essa média de 110 a 120 mil votos. É menos da metade, né? Então a gente precisa estar conscientizando, cada vez mais informando a população da importância de escolher um representante, escolher um candidato para que ela possa ter alguém ali para ela cobrar depois, né? Ter um representante. Enfim, então, em meio a essa caminhada de 15 anos, aí conseguimos essa vitória esse ano, né, com essa votação expressiva, e estou lá na Câmara Municipal desde janeiro, que nós iniciamos o mandato, e graças a Deus tem muito trabalho feito. Essa semana completamos 100 dias de mandato, e estou lá cumprindo meu propósito, a minha missão, honrando aquilo que Deus me entregou, né, esse chamado. Então foi assim que eu ingressei na política, e agora o trabalho continua na Câmara Municipal com mandato, independente do mandato, né? Antes do mandato a gente já trabalhava bastante, né? Questões sociais, trabalho fiscalizatório também, cobrando melhorias aqui para a cidade, representando os pastores da cidade também, ajudando nessa intermediação com o poder público, né? Um trabalho muito bacana, pela honra e glória de Deus. E agora lá no mandato, são 100 dias de mandato agora que a gente concluiu semana passada, e o trabalho não para. Pode falar algum dos seus projetos aí pra gente? Claro. Então, pastor, essa experiência na Câmara Municipal tem sido, assim, muito bacana, né? 100 dias aí de muito aprendizado também. Sim, 100 dias de muitos desafios, né? Muitas lutas, mas também de conquistas durante esses 100 dias. Né? Conquistamos espaços importantes ali na Câmara Municipal, porque além do trabalho de campo, pastor, é importante até para a população entender, além do trabalho de campo que a gente é muito cobrado, que tem que estar nos bairros, tem que estar presente, tem o trabalho interno ali que tem que ser realizado, né, que é o trabalho do vereador, o trabalho legislativo, todos os processos legislativos. É até bom falar sobre isso e falar qual é a importância e o papel do vereador também. A função do vereador, pastor, muita gente não sabe. Então é até importante a gente estar esclarecendo que a função do vereador é fiscalizar o executivo, né, fiscalizar ali as contas públicas, fiscalizar as ações do prefeito e dos seus secretários, e também propor projetos de lei para a cidade. É claro que o vereador também tem esse papel de representatividade, porque nós somos ali o representante direto com a população que está na ponta ali,
né, na linha de frente, olho a olho com o povo, então a gente tem todo esse trabalho também de campo que tem que ser feito, mas o trabalho legislativo é muito importante, do Sim. parlamentar. Então nós conquistamos espaços importantes ali durante esses 100 dias, que foi a presidência da Comissão de Constituição, Legal, Justiça e Redação, que é a comissão mais importante da Câmara Municipal. Por essa comissão passam todos os projetos para que a gente possa estar dando parecer da sua constitucionalidade dos projetos. Legal. Então, independente, pastor, da minha opinião sobre o projeto, se for um projeto que está dentro da constitucionalidade, a gente precisa dar o parecer favorável ali, porque é a função dessa comissão. Então, hoje, pastor, a gente já conseguiu, durante esse trabalho da comissão, apurar 690 projetos. Então, é um número assim muito grande de projetos que foram analisados, foram apurados ali de forma profunda, com análise bem criterioso, para a gente estar avançando com os trabalhos ali na Câmara. 690 projetos que foram analisados ali na CCJ. Bastante coisa. Então mostra aí que, graças a Deus, a nossa comissão está bastante produtiva. Estamos trabalhando para que as coisas possam se desenvolver. Além disso, quando o projeto ele vai ser votado em regime de urgência, ele não passa pela CCJ. Deixar esse adendo aqui que é importante para as pessoas poderem entender. Todo projeto em regime de urgência, ele atropelou ali a CCJ e foi direto para votação, que também é prerrogativa da Câmara Municipal pelo regimento interno. Sim. Isso pode ser feito ali. Pode ser votado direto. Enfim, então, além da CCJ, estou também como vice-presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, né, que é tão importante a educação, né, pastor? Para a cidade, para o Brasil. Sem educação, nunca que o país vai ter avanço. Verdade, eu acho que é nunca... uma das coisas mais importantes, né? E até levando para a vertente de Cristo, né? Até a palavra de Deus diz, né, que o povo perece por falta de conhecimento. Então, cada vez mais as pessoas precisam se capacitar. Muitas das vezes, né, as pessoas deixam de estudar, de ler, né, deixam o livro de lado, tem isso como algo assim que não é importante, né? Tem aquela questão também da procrastinação, né, que a gente tem que lutar contra também a cada dia. Então, a gente precisa prezar por isso, pelo conhecimento, que é a base de tudo, né? A formação acadêmica, qualificação profissional. Então, eu fico muito honrado de estar como vice-presidente da Comissão de Educação, pastor, porque através dessa comissão a gente tem lutado por uma educação de qualidade aqui na nossa cidade de Petrópolis. Hoje a gente tem uma demanda aqui em Petrópolis que é muito grande em relação a uma educação que possa garantir a questão dos cuidadores, assistentes sociais, psicólogos, psicopedagogos, né, realizar o trabalho de inclusão, que é muito importante para atender as crianças e adolescentes com autismo, TOD, TEA, TDAH, e hoje tem essa demanda. E a gente está, através ali do Conselho, lutando para que isso possa ser garantido aqui na cidade. E a gente sabe dos desafios. O prefeito Ingo Rames, pastor, acabou de divulgar, né, de forma transparente a dívida que a prefeitura tem. De 1 bilhão de rombo que tem a Prefeitura de Petrópolis. Então a gente está fiscalizando, a gente está cobrando. Ele divulgou isso? Divulgou. Poxa. Saiu até no jornal, na imprensa. 1 bilhão, 1 bilhão de rombo que o nosso município tem. Então a dificuldade é muito grande, né? Enquanto parlamentar, eu tenho cumprido meu papel ali de fiscalizar, cobrar, né, denunciar, mas a gente sabe também das dificuldades. Né? Tem 4 meses de governo. Então, um momento também, pastor, além da gente cobrar, um momento de união, para a gente junto do governo municipal. Você pega o que vem vem de trás, né? Então, assim, às vezes as pessoas fazem críticas, mas não sabem o que aconteceu no governo anterior. E como fazer para sanar essa dívida, colocar as contas em dia, organizar a questão da educação, saúde, né, segurança pública? Porque muita gente... Você tocou num ponto muito importante. Eu sou de uma época, eu tenho 50 anos, eu estudei o nosso diretor aqui do estúdio deve ter estudado também, o SPB, né? Hoje a gente não tem essa matéria mais, né? Então, assim, você tocou num ponto muito importante e foi bom, e de forma proposital eu te perguntei qual a importância do vereador, porque muita gente, a gente não sabe. Muita gente não sabe para que serve um vereador, para que serve um deputado estadual. Pessoal, eu sou nascido e criado em comunidade. Então, para muita gente, o vereador serve para patrocinar um campeonato de futebol, dar carne para o churrasco, uniforme, para ficar distribuindo cesta básica para os outros aí. Não que o vereador não seja alguém acessível para ajudar a comunidade, não é isso que eu estou dizendo. Mas as pessoas têm uma informação errada porque foi incutido, internalizado nelas, e essa informação, elas aprendem isso e passam isso para as futuras gerações. Então eu penso que
trazer esse esclarecimento sempre é importante. As pessoas lerem o que você falou, se informar, né, descobrir qual é o papel de um governante, de um político, para quando for conversar sobre, saber exatamente o que falar, o que cobrar, porque não adianta eu te cobrar aquilo Sim. que não é competência sua, aquilo que não é papel seu, e a gente vê muito Sim. isso acontecer, mas por falta de informação. E aí essa falta de informação vai gerando no povo essa degradação moral, de falta de conhecimento, justamente porque não conhece. Sim. Né? E aí eu não sei se há um interesse, né, da maioria de não fazer com que o povo de fato conheça, porque Sim, aí você tem o esclarecer, povo né? na mão, né? Porque algumas palestras que eu já assisti do Leandro Carnal, ele dizia muito isso, que quando o povo não conhece, é fácil você, Sim, né, manipular, né? manipular. Então, uma Massa vez de que o povo manobra. tem conhecimento, aí fica mais difícil, porque quando você conhece, você começa a entrar no campo do debate, você começa a pontuar algumas coisas. Então, você tocou num ponto muito importante, porque as pessoas precisam saber qual é o papel do vereador. Inclusive, pastor, tem até um livro que se chama Emburrecimento Programado, né, que esse livro mostra, né, tantos anos aí que o Brasil vem entregando uma educação deficitária, até com os conteúdos deficitários, para que possa estar deixando a população alienada, né, desde a sua infância, a juventude, e a população seja utilizada como massa de manobra, né, como ferramenta política, fique sem esclarecimento, sem um pensamento crítico, sem um poder ali de decisão, de discernimento. Então, infelizmente, a gente vive no Brasil durante muitos anos esse aparelhamento. Sim, verdade. Do emburrecimento programado tem até um livro. verdade. Né? É importante o senhor tocar nesse quesito, porque realmente o papel do vereador, do parlamentar, não é de dar cesta básica, Isso. né, uniforme, cimento. E eu, enquanto cidadão, Wesley Barreto, cidadão, se eu quiser ajudar de forma humanitária, né, voluntária, uma pessoa que esteja precisando, claro que a gente, até enquanto cristão, a gente Sim. precisa, né, amar o próximo e ajudar o próximo. Mas enquanto parlamentar, pastor, isso é até improbidade administrativa. Isso é até bom deixar isso claro. Isso é até uma penalidade para o vereador, porque não pode isso, sabe? Mas enquanto cristão, enquanto cidadão, enquanto uma questão humanitária, Beleza. né, a parte, a gente pode sim, né, falar, pastor, a igreja do senhor lá tem uma cesta básica para ajudar fulano aqui que está precisando, uma família que está precisando, né? Enquanto cidadão, eu posso fazer isso, né? Isso é causa humanitária, amor ao próximo, mas enquanto parlamentar, essa não é a função do vereador, né? A função do vereador é essa que a gente está conversando aqui. Então, por isso a importância da gente estar esclarecendo a população, esclarecendo os cristãos. Muito importante também, pastor, a população entender a importância, né, da aprovação de um bom projeto para a cidade e o veto de um projeto ruim para uma cidade, para um estado, para um país. Entrando para a vertente cristã aqui, por exemplo, para que os cristãos que estão em casa nos assistindo possam entender a importância disso e o perigo da gente não se posicionar. Né, há um tempo atrás foi pautado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro um projeto com um nome de assédio religioso. Né, e o cunho desse projeto, pastor, é tolir os cristãos. Né, proibir evangelismo na rua, proibir culto ao ar livre, alegando que você está assediando ali o cidadão se você chegar ali para poder evangelizar isso. Mesmo? E quantas igrejas, pastor, quantas pessoas fazem um trabalho evangelístico nas praças, nas ruas, né? Quantas senhoras, às vezes, aí da Deus e Amor, da Universal, que estão na rua entregando aquele panfletinho. Né? Isso aí seria tolhido, seria proibido por uma lei estadual. Então imagina, pastor, se essa lei fosse aprovada e impactar diretamente o povo de Deus, as igrejas, o reino de Deus, porque é papel nosso enquanto cristão evangelizar, levar a palavra para toda criatura. E muitas das vezes esse trabalho vai ter que ser feito numa rua, numa praça, seja realizando um evento, seja realizando um evento específico de evangelismo. Então, se esse projeto fosse aprovado, ia estar tolindo o povo de Deus. Mas, graças a Deus, esse projeto foi derrubado, foi vetado. Legal. A maioria dos deputados, na época, votaram contra esse projeto. Então, olha na prática a importância, né, do cristão e a política, da gente se posicionar, de nós termos representantes na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal para nos representar, para que seja a voz nesse tempo. E eu quero até aproveitar aqui, pastor, que nesses 100 dias de mandato a gente já teve uma experiência assim na prática que foi impactante. Teve um pastor aqui na cidade, pastor Manuel, né, um homem de Deus, uma pessoa simples, que tem uma igreja ali no Estrada da Saudade, igreja Obra de Restauração. Nem a igreja desse pastor, não sei se o senhor ficou sabendo do caso, mas essa igreja ela foi aterrorizada, ela foi incendiada,
toda quebrada, vandalizada, quebraram os instrumentos, quebraram ali as cadeiras, incendiaram a igreja. Foi um vandalismo total. É mesmo. É um vandalismo total. E enquanto parlamentar... Pastor Manuel que faz os projetos, aquele que tá cheio de projeto aí, que dá aula, né, de karatê, é esse? Pastor, acho que é outro. Tá. Acho que é outro. É o pastor Manuel ali do Estrada da Saudade. Eu vou buscar essa informação se ele tem alguns projetos. Mas, enfim, enquanto parlamentar, eu tive ali a oportunidade de utilizar o instrumento do mandato para estar ajudando a interceder por essa igreja. Por quê? Tinha sido a 4ª vez que essa igreja foi vandalizada e o pastor não teve a quem recorrer. E o pastor, entendendo que nós tínhamos ali um representante cristão, evangélico, recorreu até o nosso mandato, junto à advogada ali da igreja, e através do mandato a gente conseguiu, pastor, aprovar uma moção de repúdio da Câmara Municipal, uma moção oficial da Câmara Municipal representando o Parlamento Municipal repudiando esse ato, e isso deu uma visibilidade muito grande, para que os órgãos de segurança estivessem ali se movendo para poder trazer a resolução desse caso, estar penalizando os responsáveis, esses vândalos, esses perseguidores da igreja, e a gente conseguiu dar voz para o pastor Manuel devido a essa moção de repúdio, essa visibilidade. Pessoas se propuseram a reformar a igreja do pastor Manuel, legal, a doar toda a questão ali de reforma para a igreja do pastor. Tive acionando também os órgãos responsáveis da Polícia Civil, Polícia Militar, para estar ajudando o pastor Manuel na questão da segurança, tá também solucionando esse caso, porque se não tiver pressão também, né, o caso poderia ficar ali engavetado. Verdade. E os responsáveis não serem penalizados, não serem punidos. Então a gente está cobrando aí os órgãos de segurança para que possam penalizar essas pessoas. Sim, sim. Além disso, nós também realizamos um culto lá na igreja do pastor James, que cedeu o espaço ali para poder estar angariando recursos. O pastor Manuel está reestruturando a sua igreja. Legal. Então, pastor, a gente conseguiu dar vez e voz para uma igreja que foi atacada. Então, enquanto cristão, enquanto parlamentar, esse que é meu papel. A gente está ali, além de estar representando toda uma população, né, que eu sou vereador dos 300 mil habitantes de Petrópolis, a gente também representar os nossos pastores, as igrejas, os cristãos, porque além do pastor, os irmãos da igreja ali também foram afetados, né? O emocional dos irmãos. Sim. Né? Os irmãos ali com medo de estar na igreja ali serem atacados no meio do culto, né? A tristeza também, ver a igreja ali toda quebrada, vandalizada, sabe? Então, eu queria estar relatando esse caso para que as igrejas possam entender a importância da gente se posicionar nesse tempo. Né? Politicamente, na política, na educação, né? Outros casos que têm acontecido também, pastor, de pastores, né? E cantores gospel que estão pregando a palavra, estão falando o que a palavra diz e estão sendo processados, sabe? Por intolerância. Tá demais isso. Por preconceito. Então, hoje a gente vive um tempo que estão querendo usar essa vertente de intolerância, de preconceito, para tolir a palavra de Deus, para censurar. Né? E eu sou a favor, pastor, da liberdade religiosa, da liberdade de culto, da liberdade de expressão, independente de religião também, de qualquer segmento. E a ponta deixar claro, você tocou nesse assunto aí, que a posição do vereador, né, com o que aconteceu na igreja do Manuel, seria a mesma se fosse um centro espírita. Porque todo vandalismo e todo crime vai ser repudiado. Claro, independente da religião, tá? É bom deixar isso qualquer claro. Religião que for vandalizada, exatamente. A gente repudia. Crime é crime, a gente repudia veementemente, porque até a palavra de Deus diz, nós enquanto cristãos, né, nem por força, nem por violência, né, mas pelo Espírito. A gente não está aqui para forçar ninguém a ser crente, a ser cristão, né? A gente vai pregar a palavra. Né, a gente vai usar o que a gente tem liberdade para fazer, né? Claro, com certeza. E agradecer aqui também, pastor, citar aqui a comissão da OAB, a Comissão de Intolerância Religiosa da OAB, que também esteve conosco nesse caso aí, dando força, reforçando, e agradecer também os demais parlamentares da Câmara Municipal que de forma unânime acataram ali aquele pedido que eu fiz de moção de repúdio a esse vandalismo. Então, a gente segue aí, defendendo as igrejas, defendendo a nossa liberdade de expressão. Eu acredito que deu para os cristãos entenderem um pouco aí da importância do cristão e a política. Legal. Deixa eu botar uma pimenta aí na nossa conversa. E é o seguinte, você não pensa que... Você falou que de 240 mil, 110 mais ou menos, né, são votos válidos, né? Mas essa descredibilidade, de repente, que a população tem, uma por falta de informação, né? Por falta de conhecimento. E a outra, eu penso que, diante de muitas coisas que acontecem na política, e infelizmente,
a gente vê que muitos cristãos que vão para a política, eles acabam se corrompendo. Eles acabam comprando ideias que, a princípio, não foram as ideias que eles colocaram na pauta para serem eleitos. E você não pensa que, de repente, essas questões acabam gerando um descrédito e as pessoas ficam desacreditadas dos próprios políticos cristãos? Com certeza. E isso acaba prejudicando, de repente, pessoas como você, que está cumprindo o seu papel, que está jogando nas quatro linhas, que está fazendo o que é competência sua fazer, olhando para a cidade, pensando no futuro de uma cidade, fiscalizando, cobrando do executivo, né, buscando fazer o melhor. E aí as pessoas acabam colocando todo mundo no mesmo pacote, né? É igual Sim. pastor. Eu conheço pessoas que falam assim, até pastor tá rico, tá com dinheiro. Sim. Essa galera não sabe que a minoria é que está na mídia, que às vezes vende um evangelho que não é bíblico, porque a intenção é vender um sistema para você comprar o que não precisa, porque esse é o lucro de muitos que vivem do evangelho. E eu penso que na política acontece a mesma coisa. Então a gente acaba sendo colocado no mesmo pacote e de repente quando olham para o Wesley, é igual o outro. É a mesma coisa do outro, vai ser a mesma coisa do outro. E a gente tem que ficar lutando contra isso, né? De uma certa forma. Mas eu penso que as suas ações vão responder por si só e vão falar. O tempo vai mostrar de fato quem você é, qual é a sua intenção. E Deus é aquele que honra quando a gente está no caminho e no centro da vontade dele. Sim. Então você não acredita que isso também é um fator negativo, né? Porque a política no Brasil hoje, a gente vê políticos cristãos que estão em Brasília, em outros estados, e assim, infelizmente, alguns, Wesley, trilharam outro caminho, né? E isso acaba gerando um descrédito para a sociedade. Porque, querendo ou não, a gente fala de outras religiões, o Estado é laico, mas quando a gente diz que é cristão, as pessoas sempre olham para a gente diferente, né? Tipo assim, tu não pode errar, tu não pode se corromper. Na hora de falar que o Estado é laico é para todo mundo, mas na hora de cobrar só cobra do cristão, né? Verdade. É o peso que você falou, isso já acompanha a gente há muito tempo. Então você não entende que isso também é um fator negativo? O que fazer para mudar isso? Sim. Com certeza, pastor. Isso acaba deixando a gente numa descredibilidade, mas é aquilo, né? Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Exato. Então, a cada dia, estou vigiando, orando, pedindo a Deus forças para me manter no caminho, me manter numa coerência. Eu não estou pregando, pastor, que eu sou um santarrão, né? Sou falho, estou suscetível a erro, porém, a cada dia estou tentando melhorar e me manter, né, com uma coerência, me manter no caminho de Deus, fazer aquilo que é certo, lutar por aquilo que a gente acredita, realmente mostrar para a população, para os cristãos, para a população em geral, que a gente faz aquilo que a gente prega. Não adianta a gente pregar uma coisa, falar uma coisa e viver outra. Né? Somos falhos, né? Somos pecadores, suscetíveis a erro, mas estou a cada dia lutando para me manter de pé, para ter essa coerência. E realmente, como o senhor falou, infelizmente a política ficou muito desacreditada, ficou uma descredibilidade muito grande devido a essas incoerências, né? Pessoas que pregavam uma coisa, apresentavam um projeto e depois fizeram outra e acabou decepcionando uma grande parcela de pessoas, né? Isso aconteceu, mas acredito que a gente vive um tempo também para poder reverter essa situação. Legal. Né? Mostrar para a população que ainda há esperança, ainda existem pessoas boas e pessoas más e pessoas boas, pastor, na minha opinião, existem em todas as áreas, né? Não apenas na política. Sim. E às vezes até dentro da igreja, né? Tem o joio, tem o trigo, né? Numa empresa acontece isso, né? Numa organização não governamental, em qualquer segmento, na minha visão, vão ter pessoas boas e ruins. Né? Mas a gente precisa lutar para que a gente possa ocupar os espaços com o máximo de pessoas boas, né? E manter essa coerência. Eu tenho lutado para manter essa coerência, poder entregar tudo aquilo que a gente propôs durante a campanha, né? Uma campanha limpa, honesta, uma política. Hoje a gente tem um projeto claro, pastor. Eu especificamente tenho um projeto claro, né, que é a defesa da família, defesa dos valores cristãos, liberdade econômica para nossa cidade, né, lutar pela saúde, pela segurança, pelos bairros de Petrópolis. Então a gente tem essa linha clara de trabalho e a cada dia a gente tem lutado para manter isso. Né? Além dessas questões aí que aconteceram, né, de pessoas que decepcionaram,
posso falar também das pessoas que têm realizado um bom trabalho e têm Legal. mostrado que dá para fazer também. A gente sabe Mas a que questão é que os que decepcionam acabam gritando Sim. mais alto, né? claro, a gente sabe que a população está desacreditada, Sim. né? Tá desesperançosa. Essa descredibilidade aí atingiu muito a população, a vida das pessoas, impactou de forma negativa. Então fica nesse resquício, fica essa desconfiança da política e dos políticos, mas a gente pode citar alguns também que têm feito a diferença, né? O senhor me perguntou no início quais são as minhas referências políticas. Sim. Né? Quero dar exemplo aqui de alguns que até me apoiaram durante a campanha, né? Fizeram um vídeo pedindo votos. Eu quero falar aqui sobre o Nicolas Ferreira, né? Que na minha visão é um expoente da política brasileira hoje, né? Cristão, conservador, um cara que tem se mostrado ali coerente, um cara que tem defendido pautas que verdadeiramente vem para poder ajudar a população, tem representado os cristãos na política de maneira coerente, honesta, íntegra. Então o Nicolas Ferreira me apoiou durante a campanha. E até aproveitar para contextualizar isso, pastor, em 2021 iniciei essa parceria com o Nicolas Ferreira. A gente trouxe o Nicolas aqui em Petrópolis para ministrar uma palavra na nossa Igreja Batista Atitude de Petrópolis, o cristão e a política. Ele fez essa ministração lá, foi uma bênção, impactou muitas vidas, igreja lotada, pessoas até de outras cidades que foram Legal. lá poder acompanhar. E a partir dali a gente veio caminhando junto, em parceria. E na última eleição, agora na campanha, ele me apoiou, fez um vídeo me apoiando, ajudou bastante aqui a gente. Então é um cara que eu tenho como referência, como o senhor tinha perguntado, e um cara que tem ido na contramão dessas decepções que a gente já teve. Ele foi o deputado federal mais votado no Brasil. Né? Foi o mais votado no Brasil. E é um cara que tem feito a diferença, ido na contramão dessas pessoas que nos decepcionaram também. Outro aqui que eu quero citar também, o pastor Marco Feliciano, né, que é um homem de Deus, tem deputado feito federal também, né? Tem feito a diferença como deputado federal. Então nós temos homens de Deus também que têm seguido uma coerência, né, que não se corromperam. E a gente luta cada dia para manter firme no propósito, firme nas promessas de Deus, firme nessa linha aí para não decepcionar a população. Então realmente, pastor, hoje eu estou repetindo, né, estou na política, estou na Câmara Municipal, não por um cargo, porque seria muito pouco, mas por uma missão que Deus me entregou, um propósito, um chamado. Então a responsabilidade é muito grande, né? A gente honrar aquilo que Deus me entregou. Né? Assim como o senhor tem que honrar o teu chamado pastoral, que foi algo grandioso que Deus te entregou, eu também a cada dia eu acordo entendendo, né, e sabendo que eu tenho que honrar esse chamado que Deus me deu, honrar a Deus e honrar o povo também que nos colocou lá. Verdade. Então, eu penso que quando você permanece sendo quem Deus te chamou para ser, independente do que está acontecendo à sua volta e de quem vai ou não se corromper, a gente tem exemplos bíblicos, né? A gente tem Mardoqueu no Império Persa, que não se curvou diante de Amã, porque sabia quem ele era, não tinha essa crise de identidade. E acabou não se vendendo diante disso. A gente tem Daniel na Babilônia, né? A gente tem os 3 amigos de Daniel. A gente tem José quando vai para o Egito. A Bíblia fala que a casa de Potifar foi abençoada por causa de José. Então não foi o lugar que abençoou José, foi José que abençoou o lugar, porque ele entendia quem ele era, qual era a sua missão. E quando você está focado na sua missão e você sabe para onde você vai, porque o seu nome já está escrito lá, você não se perde. Mesmo diante das propostas que surgem e do que está acontecendo à sua volta, você acredita no que Deus chamou para fazer. E ter essa convicção é muito importante, né? Que você continue assim, que você se mantenha assim, que você não se perca nesse caminho. E eu tenho certeza que se você de fato entende isso, e sabe que isso é uma missão, Deus vai te levar a lugares maiores para que o nome dele seja glorificado através de você na questão política, no meio político. Eu acho que isso é interessante. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Você falou do déficit que tem na cidade hoje, e você também falou de um dos seus viés, a liberdade econômica, né? Eu não sei se cabe, não sei como é que funciona, mas eu vou te perguntar. Claro. Eu percebo em Petrópolis, Wesley, morando aqui há 5 anos, eu posso estar equivocado, mas eu estou dizendo a minha percepção como carioca. Porque o carioca, assim, ele tem um negócio. Então, meu irmão, ele vai fazer negócio com o negócio que ele tem, que ele quer gerar dinheiro. Empreendedor. Eu vejo um atraso em Petrópolis com relação a isso.
Não sei se... A impressão que eu tenho é que alguns petropolitanos empreendedores não entraram no século XXI ainda. Sim. Né? Não Parece que atualizaram, né? não entraram no século XXI. Né? Então, assim, como tem esse veio carioca, né? Negócio é para fazer negócio e gerar negócio, né? Para o dinheiro girar. Então, eu vejo um certo atraso aqui na cidade com relação a isso. Não sei se por conta da representatividade da cidade na questão turística, por ser um patrimônio, e eu acho que a beleza e a atração da cidade é justamente ser o que ela é, Sim. né, na preservação de muitas coisas. Aí tem o IPAN, tem tantas coisas que fazem isso acontecer, legal. Mas algumas coisas eu vejo um certo atraso. Você falou de liberdade econômica. Como é que você enxerga isso? E qual é a sua visão para que esse comércio seja ativado, essa liberdade econômica aconteça e volte, né? Eu já ouvi falar que a Rua Teresa, por exemplo, sabe, claro que hoje é uma outra época, a gente tem um shopping, muitas coisas mudaram, Sim. né? A criança da década de 80 em Petrópolis não é a criança da década, né, da geração de hoje, com muito mais informação, que vai estudar fora, que quer morar fora. Eu tenho um filho de 20 anos que quer morar fora, né? Na minha época, com 20 anos, a gente não pensava em morar fora. Sim. Era difícil isso acontecer. Então, qual é a sua visão e a sua intenção para esse giro econômico na cidade, essa liberdade Sim. econômica? Eu acredito, pastor, que Petrópolis tem que aproveitar o maior potencial que ela tem, que o senhor já falou, que é o turismo. Hoje, Petrópolis é o celeiro do turismo. O que a cidade precisa é aproveitar e potencializar mais isso. Né, nos governos anteriores, pastor, sem querer fazer uma fala aqui eleitoreira, não é isso, mas os governos anteriores não aproveitaram isso bem. Né, o prefeito Ingo parece que já está tendo um novo olhar para essa área do turismo. Né, hoje a gente tem um secretário de turismo que é voltado para a área, é um cara técnico da área, está com bons projetos. E eu, enquanto parlamentar, também tenho pensado projetos para a área, vou citar aqui alguns. Mas, falando aqui da cidade, né, hoje a gente tem essa referência do turismo a nível nacional, né, do primeiro ao quinto distrito. Né? No primeiro distrito ali, por exemplo, no Quitandinha, a gente tem o Parque São Vicente, né, tem a vista ali do Parque São Vicente, não sei se o senhor conhece, o senhor já foi. Já fui tem lá. a pista de voo livre ali. Então, logo na entrada da cidade, a gente tem um atrativo turístico, né? Temos o Hotel Quitandinho, o Sesc Quitandinha, que tá lindo ali. Lindo. Né? Tá maravilhoso ali. Eu acho aquele Petrópolis espaço. lindo. Eu acho Petrópolis filosófico, acho Petrópolis bonito. Eu sou encantado pela cidade. Eu Carioca, amo mas essa eu cidade, gosto. pastor. Eu não demais saio daqui também. por nada. Eu gosto demais também. Até brinco com as pessoas. Quando eu vou viajar, fico alguns dias fora. Quando eu volto, dá vontade de beijar até o chão ali do Quitandinho na hora que chega. Eu não gostava, porque eu sempre fui praiano, né? Então, assim, na verdade, eu quase morei em Búzios. E vindo visitar o pastor Vitor num domingo, Deus me deu uma outra direção. Hoje, a minha família, a gente gosta da cidade. Eu acho a cidade, que você falou, assim, é um ponto turístico maravilhoso. Eu amo entrar no museu ali, cara, sentar ali, pegar um livro. Eu amo cafeteria. Petrópolis é cheio de cafeteria, né? Então, assim, eu gosto muito da cidade. Só estou te fazendo essa pergunta porque eu vejo um atraso nisso, sabe? Então, aí passando ali pelo Quitandinho, né? Você vem pro Ciméria também. Vamos falar dos bairros de Petrópolis. Até os bairros de Petrópolis, pastor, tem um atrativo turístico. Né? Você vê o Ciméria. Tem a pista de voo livre, a rampa de voo livre do Ciméria, que tem uma vista ali panorâmica, maravilhosa. Né? Vem aqui pro centro da cidade. Centro da cidade nem se fala, né? O Museu Imperial, Palácio de Cristal, Catedral, Casa Santos Dumont, Museu de Cera, né? Os polos gastronômicos que nós temos aqui também. Não tem como, pastor, a gente falar da história do Brasil sem falar de Petrópolis. Verdade. Petrópolis é o celeiro da história do Brasil. Aqui foi construída a primeira ferrovia, né? A estrada ali, a União Indústria. Dizem também que quando o telefone no Brasil, primeiro a receber foi Dom Pedro, né, de Grambel, que recebeu, né? Sim. Então a história de Petrópolis é uma história linda, e a questão do turismo, ela poderia servir como a mola mestra para a economia da cidade, a gente aproveitando mais isso. Aí você vai para o segundo distrito ali também, né, Cascatinha, várias regiões ali que podem ser aproveitadas para o turismo, Correias, Bonfim, né, Itaipava, Posse, Pedro do Rio, são locais que são totalmente voltados para o turismo. Estava parado essa vertente aqui na cidade, mas agora a gente está fazendo esse trabalho. Câmara Municipal, né, lá enquanto parlamentar, Ingo Ramos, para fomentar isso. E agora a parte de moda aqui da cidade, por exemplo, nós temos ali o Polo do Bingen, né, que ficou abandonado durante anos ali, o polo de modas do Bingen, poderia ser mais divulgado para fora.
né, mais fomentado, mais valorizado. Iniciativas da prefeitura, do poder público, para realizar eventos ali, para poder atrair clientes ali para aqueles lojistas do polo de modas do Bing. Aí vamos para a Roteireza, maior polo de modas a céu aberto que nós temos aí na América Latina, quiçá na América Latina. Mesmo? Roteireza. É um local histórico da nossa cidade, Roteireza, abandonado também pelo poder público. Eu cheguei a fazer uma série de vídeos, pastor, um documentário durante a campanha mostrando a escassez do abandono da Roteireza. Como que uma cidade vai ter uma referência dessa, uma potência dessa que é a Roteireza e vai estar deixando ali abandonado. Além disso, Rua 16 de Março, Rua do Imperador, um celeiro comercial. É verdade. Itaipava também, né, os polos gastronômicos da nossa cidade. Então, pastor, na minha visão de liberdade econômica, hoje o principal fator, a principal vertente que a nossa cidade tem para fomentar a economia, ajudar a cidade é o turismo. Por quê? Você atrai turista para a cidade, né, vai estar ajudando os turistas, automaticamente vai estar ajudando os comerciantes da nossa cidade que vão estar vendendo, né? Desde o grande comerciante até o microempreendedor. Sim, os hotéis. Né? A Praça da Liberdade, por exemplo, ali tem aquela turma ali que vende pipoca, água de coco, né? Que vende biscoito, vende brinquedo ali para as crianças. Né? Os microempreendedores da cidade vão ficar felizes também, que o dinheiro dele vai estar movimentando ali, ele vai estar vendendo, vai estar comprando, enfim. Então, a principal vertente que nós temos hoje é a do turismo. Temos também a vertente da tecnologia. Hoje, pastor, Petrópolis tem um polo tecnológico. Inclusive, fomos agora selecionados como a capital estadual da tecnologia. Legal. Uma lei que foi aprovada na LERJ, colocou Petrópolis como a referência tecnológica do estado do Rio de Janeiro. E hoje nós temos o LNCC, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica. Fica onde? Fica no Quitandinha. Tá um espaço ali que é referência a nível Brasil, em questão de pesquisas, projetos científicos, acadêmicos, né? Formação de pessoas para a área da tecnologia. Legal. Temos a FAETER de Petrópolis também, que tem ali o laboratório tecnológico, que é o Hub de Inovação. Inclusive, pastor, Hub de Inovação é um marco aí da minha trajetória também, porque através de uma parceria, né, antes do mandato, conseguimos trazer, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, o Hub de Inovação aqui para a FAETER de Petrópolis. O Hub de Computação Quântica e Inteligência Artificial, que foi implementado lá agora também. Temos o Serratec, que é um polo de empresas de tecnologia que nós temos aqui na cidade. Então, a vertente de tecnologia de Petrópolis é muito grande também, pode fomentar a economia aqui da cidade. E vou falar aqui agora especificamente, pastor, de outra vocação que nós temos aqui, que eu ingressei com um projeto de lei, que é o ecoturismo. Hoje nós temos no Brasil um público de pessoas que procuram áreas, locais, cidades que tenham essa vertente do ecoturismo, que é o quê? Montanhismo, trilhas, cachoeiras, isso, né, cara? riqueza ambiental. Né? Hoje Petrópolis tem uma riqueza ambiental muito grande. Muito grande. 800 quilômetros de território que a nossa cidade tem, e esse território é vasto de riqueza ambiental natural. Então a gente idealizou, né, meu mandato idealizou o mapa do ecoturismo de Petrópolis, né, o roteiro do ecoturismo, para que a gente possa oficializar nesse roteiro que nós temos da cidade, né, do Quitandinha até a posse, do 1º ao 5º distrito, e a gente venha estar divulgando isso para o mundo todo, para o Brasil, para o mundo. Para atrair gente, né? Isso, atrair gente para cá, e o turista, quando chegar na cidade, pastor, ele entender que nós temos um roteiro oficial do ecoturismo. Então, se a gente não organizar também esse ecossistema que nós temos na cidade, a gente não aproveita de uma maneira adequada. E o principal, pastor, na minha visão também para a questão da liberdade econômica, para fechar raciocínio, que é muita coisa, é muito amplo esse assunto. Eu poderia ficar falando aqui até mais tarde. Mas para fechar, eu acredito no seguinte, pastor, na redução dos impostos. Legal. Né, que é o que eu ia te perguntar sobre isso. É principal, né? A gente reduzir os impostos, enxugar a máquina. Hoje o Brasil está na contramão disso. Infelizmente, o governo federal está colocando cada vez mais taxas, taxando todo mundo, taxando a população, como é que o cara sobrevive? O trabalhador, e quem mais sofre nessa situação é o pobre. É o pobre que é o mais prejudicado nessa situação quando é taxado. E são os mais fiéis nos seus pagamentos, né, cara? E, infelizmente, hoje o Estado é muito grande, o Estado brasileiro em si. Vamos sair de Petrópolis, vamos falar do problema que é nacional, né? Hoje o Brasil sofre com a grande taxação devido a uma máquina muito inchada que a gente tem que sustentar. Aparelhamento. E até falando, pastor, de uma outra vertente, além da vertente política, né? Hoje, o próprio STF, por exemplo, né? O custeio de 11 ministros do STF chega a quase R$1 bilhão, 900 milhões de reais anual. A maior despesa é o judiciário, né? 900 milhões de reais anual só para sustentar o judiciário. Os 11 ministros. 11 ministros que estão ali.
Então, infelizmente, a máquina, né, o Estado brasileiro é muito grande, acaba taxando o cidadão Que e alguém a tem que pagar economia, essa conta, né? e a aí cai na economia conta do sofre. pobre. Então, na minha visão, pastor, é redução dos impostos, Sim, né, legal. amenizar os impostos da população para que a pessoa tenha mais lucratividade, que a riqueza possa estar aumentando, Sim. né, a facilitação para o empreendedor, né, a nível Brasil e a nível Petrópolis, desburocratização para quem quer empreender, Sim, né, e isso é que o legal. poder público, pastor, seja um facilitador dos empresários, Sim, isso aí. né, e não um opressor. Sim, isso Né? aí. Infelizmente, pastor, a gente falou sobre esquerda e direita, né? A esquerda, infelizmente, tem uma vertente que coloca o patrão contra o empregado, contra o funcionário, contra o trabalhador, né? Ela É é a ideia contra. marxista, né? Tem essa ideia, e o próprio Lula, né? Palavras do presidente Lula, que o agro é fascista. Como é que ele fala isso? O agro é uma das principais fontes de renda do Sim. nosso país, sabe? Então, infelizmente, a política da esquerda, ela vai contra, O avanço, né, não econômico. tem essa convergência com o empresário, com o microempreendedor, enfim, então que o poder público possa ser um facilitador dos empreendedores. E no meu mandato, pastor, a gente já tem trabalhado essa vertente de ser um facilitador dos empreendedores. Legal, Eu quero citar legal. aqui algumas informações importantes. Hoje nós temos ali no Quitandinha, né, um grupo de ambulantes que fazem um trabalho muito bacana ali, um trabalho sério, não é nada bagunçado, um trabalho ordeiro, um trabalho até mesmo assim especializado, né, de empreendedorismo, parte gastronômica, doces, né, diversas variedades Ali de no lago ali, né? Em frente. Isso. Ah, legal, é. diversas variedades de produtos. É bacana ali, né, pastor? É, o trabalho que eles legal, fazem legal, ali, bonito, recebendo os bonito. turistas É, ali, a gente muito legal. acompanha os turistas ali Às vezes comprando eu paro com eles. ali e tal. Muito legal mesmo. Enfim, esse exemplo específico, pastor, eles estavam sendo ali coibidos, tá? De forma pacífica também, não estou aqui dizendo que eles foram ali Sim. coibidos de forma truculenta, mas foram notificados ali pela Guarda Municipal, pela posturas do município. E de imediato, nosso mandato à disposição desses empreendedores. Recebemos esses empreendedores ali e eu já estou em contato direto com o prefeito para que eles não saiam dali. Para que eles possam, legal. para que a gente possa manter aqueles empreendedores ali, porque são Sim, pô, famílias que estão claro, ajudando a cidade. Claro. E essas famílias estão sendo beneficiadas também, trabalhando ali, né? Sim, Com o seu com pão de certeza. cada dia. Então, o nosso mandato diretamente em contato com o Igor Rames, já estamos elaborando ali mecanismos, formas para que esses ambulantes continuem ali, vão continuar e que possam continuar ali de forma regulamentada. Sim, que legal. Eu também não sou a favor de Parabéns aí pela baderna. iniciativa. A gente é a favor de regulamentação para que as pessoas possam estar ali de forma responsável, né? Sem atrapalhar, sem invadir o espaço do outro. Então, a gente tem apoiado os empreendedores da cidade, né? A pauta do meu mandato foi pauta da campanha e continua sendo compromisso do mandato a ajudar os empreendedores da cidade, ser um canal ali de comunicação, um canal de informação, de orientação e de defesa dos microempreendedores, dos empreendedores, né? Dos trabalhadores em geral, da iniciativa privada. Porque eu acredito também, pastor, que quem sustenta um país é a iniciativa privada. Né? Quem gera riqueza é a iniciativa privada. Sem iniciativa privada não tem trabalho para as pessoas, né? Não tem emprego, não tem renda, então a gente precisa defender esse segmento. Então o mandato segue ali trabalhando, também temos defendido os feirantes da cidade, as feiras livres de Petrópolis. O senhor conhece as feiras livres de Petrópolis? Conheço Alto da Serra, ali na rua. Centro. Ali no centro, conheço. Inclusive, é patrimônio histórico, cultural e imaterial de Petrópolis, as feiras livres. Faz parte aqui da nossa cultura também, é tradição da cidade. Legal. O petropolitano raiz mesmo vai lá na feira comprar vai na feira. o legume, a fruta, o legume é na feira. a verdura. E esses espaços, pastor, precisam de apoio, porque também ficaram abandonados. E eu tenho, junto aos feirantes, né, me reunido ali com a Associação dos Feirantes, a gente buscado apoiar na questão da segurança, da ordem, da infraestrutura para esses trabalhadores, junto ao prefeito também. Então são várias vertentes que podem estar ajudando a economia, né? E o poder público unido, né? Câmara Municipal, Prefeitura, para estar facilitando a vida dos empreendedores, é isso aí que é a principal forma de liberdade econômica. E a economia gira, né? E uma vez que a economia gira, isso gera emprego, né? Gera prosperidade, tudo isso ajuda, né? Legal você colocar isso, é bom as pessoas ficarem sabendo disso. Para a gente fechar aqui, quero te fazer uma última pergunta, a gente já está estourando o nosso horário, e a conversa está tão boa que a gente, né, se pudesse aqui, e é muito bom aqui te ouvir, está sendo bom até para mim, algumas coisas se tornando mais claras. Amém. Uma pergunta que eu quero te fazer é: o que aconteceu na melhoria da cidade de 2022 para cá? A gente sofreu um baque em 2022 com aquelas chuvas, né? E, por exemplo, no último fim de semana, eu tive, por exemplo, que cancelar o culto, né? No domingo de manhã,
na quinta-feira já com os anúncios da chuva, o povo já Sim. tem medo de sair porque carrega ainda esse drama, né? Esse medo de 2022. Mas assim, para que o povo também fique sabendo, né? O que que aconteceu de melhoria, qual é a segurança, porque a gente também sabe que natureza é natureza e Claro. fenômenos da natureza, ninguém briga contra eles, né? Sim. Mas assim, o que foi feito para melhorar, para amenizar nessas estruturas, nessas questões, para que o povo fique mais tranquilo quando já tem um anúncio hoje de uma forte chuva em Petrópolis. Pastor, realmente a gente tem vivido dias difíceis em relação à questão do clima, Sim, é né? verdade. Muitos desastres, inundações, É, deslizamentos. é. E de lá para cá, né, de 2022, o poder público não estava preparado. Sim, sim. E o poder público em geral, pelo que eu tenho acompanhado e tenho estudado, né, a nível Brasil, a maioria das cidades ainda não está preparada Sim, verdade. para essas fortes chuvas aí que tem acontecido. Verdade. Desde verdade. 2022 para cá, alguma coisa foi feita? Alguma coisa foi feita. Uhum. Mas muita coisa ainda tem que melhorar. Sim, sim. Realmente precisa de mais investimentos nessa área, recursos. E eu sou a favor, pastor, da prevenção a desastres, que é uma pauta também nossa do mandato. Ah, legal, bom saber Porque disso. não adianta a gente trabalhar apenas no pós-chuvas, Sim. depois que a tragédia está feita, né? Tragédia anunciada e depois a tragédia Só ali. vai no médico e depois fica doente, né? Isso, para a gente mudar esse cenário, pastor, eu acredito na prevenção. Né? Algumas medidas foram tomadas de obras que aconteceram na cidade, mas ainda falta muita coisa, né? Principalmente do governo do estado. O senhor deve ter acompanhado que Sim. na época das chuvas, o governo do estado, né, o governo federal, na época, o presidente Bolsonaro, né, o Cláudio Castro, né, os caras vieram aqui na cidade, Enviaram investiram, recursos. enviaram recursos, né, para a cidade, para obras, para mantimentos, para a população. Né, a prefeitura deixou aquém, mas esses entes federativos fizeram sua parte, né? Alguma coisa foi feita. Uhum. Né? Porque tem gente que joga no vento, nada foi feito. Não. Né? Alguma coisa foi feita. Foi enviado, só não foi usado de Mas forma tem que correta. melhorar, né? Tem que melhorar e mais coisa tem que ser feita. Então, nesse trabalho de prevenção a desastres, agora pensando de 2025 para cá, até porque tivemos agora, há poucos dias, uma forte chuva que impactou a cidade. Uhum. Mas na questão da prevenção, uma coisa que eu acredito muito que deu certo, que o prefeito fez isso aí, e a Câmara Municipal apoia essa iniciativa, a questão de alertar a população. Legal, isso foi Em muito 2022 ninguém esperava aquela chuva. bom. Foi de repente também. Né? Foi de repente. Então as pessoas estavam com a sua rotina normal ali, Verdade. trabalhando, pegou todo mundo de surpresa. Verdade. E o caos foi total, né? Um caos social, um caos Triste humanitário. demais, Então a primeira questão, alerta. Né? Dessa vez, o poder público alertou a população com antecedência. Legal. Deu para as pessoas terem um mínimo ali de preparo e de prevenção para amenizar esses impactos. Sim. E além dessa questão da alerta, acredito muito na questão da manutenção da cidade. De que forma? Né? Desentupimento dos bueiros, limpeza dos rios, desassoreamento dos rios, das encostas. Tá até havendo aqui um programa na cidade do governo do estado, o programa Limpa Rio, que já tem feito um trabalho. Enquanto parlamentar, pastor, qual que tem sido meu papel em meio a isso? Né? Cobrar e fiscalizar e Isso denunciar. aí. Então, eu tenho fiscalizado, né, os bairros que estão precisando de obras de contenção. Legal. Obras de contenção, que é importante, obras de pavimentação, sistemas de drenagem, né, escoamento da água através daquele sistema ali de manilhamento, que é importante para amenizar esses danos, Legal, né, a limpeza dos rios para que haja escoamento e não haja inundações, né, moradias aqui na nossa cidade. Haverá mais uma construção de moradias ali na Mosela para estar atendendo a população. Legal. E a questão do aluguel social também é importante para que as pessoas possam sair da área de risco. Hoje, se eu não me engano, 20 mil famílias moram em área de risco aqui na nossa cidade. É uma parcela muito grande. E o aluguel social funcionou? Eu ouvi pessoas reclamarem que deixaram de receber, tá reclamando que deixaram de receber. Sim. Pastor, realmente durante esse período houveram alguns atrasos, né? Mas está regularizado. Ah, legal. E as pessoas têm recebido aluguel social. Né? O que tem acontecido de desafio do poder público é que cada vez mais está ampliando o número de pessoas que precisam de aluguel social. E para isso precisa de mais recursos. Então a prefeitura tem que se organizar, seja com o governo do estado, governo federal, para poder ampliar o número de pessoas atendidas pelo aluguel social. Né? Fora isso, o número de moradia tem que aumentar na cidade também, para estar atendendo essas pessoas, para que as pessoas saiam das áreas de risco. Então, políticas públicas para amenizar esses impactos da chuva existem. Né? O que precisa é a gente trabalhar para poder atender a população. E, enquanto parlamentar, eu tenho cobrado,
fiscalizado. Durante a tragédia, a última chuva que atingiu aqui a cidade, eu estive acompanhando isso de forma integral, os acontecimentos, orientando a população, acompanhando de perto, visitando os bairros, recebendo, pastor, na íntegra, a demanda da população em relação a deslizamentos, a encostas, enviando para o poder público, acionando a Defesa Civil, acionando a Condep, acionando diretamente o prefeito também, cobrando do prefeito, do governador, recursos aqui para a cidade. Inclusive, nesse final de semana, pastor, na sexta-feira passada, tivemos aqui a inauguração do túnel extravasor, que está ajudando também no escoamento da água. Então, se Onde é o túnel? É ali na Rua da Feira. Sim, no final da Rua da Feira ali. Foi todo reconstruído, todo reformado. Legal. Ele estava totalmente entupido ali, atrapalhando no escoamento da água. E nessa última chuva que nós tivemos, a gente já sentiu o resultado disso. Verdade. Que foi bem menor aí o impacto da chuva, das inundações aqui por essas imediações da Rua do Imperador. Então isso tem que aumentar? Tem. Precisa de rede de escoamento como o túnel extravasor para a região de Correias, Nogueira, Itaipava, para que não venha atingir também aquela região. Coronel Veiga também, que precisa de alguma medida ali para amenizar o que vocês pensam aquele na Coronel problema. Veiga? Porque, na verdade, a cidade cresceu em torno do rio. Sim. E assim, qual é o que tem que ser feito ali? Pastor, na minha visão, a questão da Coronel Veiga, nós precisamos de um estudo geológico, um estudo ambiental, um estudo com engenheiros ali, pessoas técnicas da área, para poder realizar ali alguma medida para que a água possa escoar e não venha toda vez ali qualquer espirro, o rio da Coronel Veiga, inundar, alagar. Então a gente tem conversado com a Defesa Civil, Secretaria de Obras, com o prefeito Ingo, para poder adotar essas medidas. Claro que não dá para resolver da noite para o dia, mas durante esses 4 anos, alguma coisa tem que ser feita. E enquanto vereador, que é o fiscalizador, vou estar ali fiscalizando, cobrando e denunciando para que isso possa ser amenizado aqui em Petrópolis. Entendi. Você falou que tem hoje uma média de 20 mil pessoas morando em áreas de risco. Uma pessoa que não quer sair do lugar onde ela está. Porque, infelizmente... O brasileiro é tudo, né? Sim. Então, o que acontece? A gente presencia o seguinte: o cara mora numa área de risco, né? E acaba, às vezes, não pagando alguns impostos, né? A gente sabe que isso é comum no nosso estado, por exemplo. Então, o cara mora numa área de risco, aí construiu uma casa, e aí o filho cresce, aí arruma uma namorada, a namorada engravida, aí faz um puxadinho para o filho, aí faz um puxadinho para a sogra que ficou viúva. Então, assim, a gente também sabe que isso é um fator para acontecer esses deslizamentos, né? A gente sabe disso. A gente não pode culpar 100% também o governo, porque a gente sabe que... E aí, uma pessoa que não quer sair do lugar onde ela mora, quais são as ações que vocês fazem para convencer uma pessoa? Não tem convencimento, tem que sair, ponto. Como é que funciona isso? Então, pastor, é importante essa sua fala, porque eu tenho também essa política, eu tenho essa visão. Na verdade, a construção de uma sociedade... ela depende de todos, né? Não vai o povo achar que um prefeito vai resolver tudo, que um vereador vai resolver tudo, um presidente vai resolver tudo. Cada um tem que fazer a sua parte. Exato. Né? Seja a sociedade civil, a população, seja as igrejas. Sim. Né? Cada instituição. É um conjunto, né? É um conjunto, cada um fazendo a sua parte, construindo a cada dia, que a gente vai chegar numa sociedade melhor por inteiro. Né? Em relação a essa questão específica aí, a gente não pode também fechar os olhos para a realidade. E a questão econômica também acaba impactando nesse problema, porque a gente estava conversando aqui da liberdade econômica do Brasil, né? Tanta taxa, tanto imposto que o povo paga, que no final das contas não sobra dinheiro para quase nada para o trabalhador. Né? Hoje, para a pessoa poder alugar uma casa, o valor está muito alto para alugar uma casa digna, uma moradia digna. O cara que ganha um salário mínimo, como é que vai fazer isso? O salário mínimo já vai praticamente todo embora no aluguel dele. Como é que faz para poder comer, para poder se manter, para sustentar a família, né? Para poder ter um momento de lazer também. Né? Hoje o trabalhador comum, ele trabalha para pagar o aluguel, que está tudo muito caro. Né? Para comprar um imóvel, então, nem se fala. Está cada vez mais difícil devido a esse caos aí que o Brasil está econômico, essa crise que se instaurou aqui no Brasil. No Brasil num todo. Então a gente tem esse problema social, né, da dificuldade financeira. O que a pessoa acaba fazendo? Isso que o senhor falou. É um puxadinho, no terreno ali da família, ou então vai morar na casa de algum parente, de algum familiar,
e o problema vai se agravando. Então a gente está em meio a uma bola de neve. Sim, Né, sim. que só vai ser resolvida a médio e a longo prazo se resolver. Sim, né? Não tem sim. como também a gente vender aqui uma ilusão, Sim, vender um sim, sonho. sim, sim. Né? O Brasil, Petrópolis, não é uma Disneylândia não, meu irmão. É guerra, né, pastor? É Então, verdade, verdade. tô aqui para falar a verdade. Né? Mas a gente trabalha, a gente luta cada dia para melhorar isso. A gente sonha que um dia a gente vai conseguir melhorar essa questão. Então hoje, pastor, em meio a esse problema, o que tem sido feito, né, para as pessoas que moram em área de risco? Né? A Defesa Civil vai até o local, né, faz ali o laudo da pessoa, diz para a pessoa se ela mora em área de risco, se está interditada a casa dela, se ela tem que sair dali ou se não, ou se está tudo ok, se ela pode continuar. E as pessoas que têm a sua casa interditada, né, grande parte das situações, realmente elas querem continuar ali. Né, o que acontece? Tem um trabalho da assistência social, né, ou precisa ter, um trabalho da Secretaria de Assistência Social de poder estimular essas pessoas, conscientizar que elas precisam estar saindo dali. Né? Seja através de um aluguel social, seja através de um familiar, de um parente. Né? Muitas das vezes também existem pessoas que já pagam um aluguel em uma área de risco, então essa pessoa pode ser transferida, alugar um outro local com seu próprio recurso financeiro também. Né? O poder público está sempre estimulando essas pessoas a saírem de suas casas. Né? Esse trabalho é feito, seja pela assistência social, pela defesa civil, né? Enquanto parlamentar, também já recebi casos desses de pessoas, amigos próximos que não queriam sair de casa. Eu falei, não, meu irmão, melhor você sair daí. Também tem um valor sentimental, né? Eu construí isso aqui, meu dinheiro tá aqui, a minha vida tá aqui, eu vou para onde? Até eu me acostumar em outro lugar, o lugar para onde eu vou é menor, eu tenho tantos filhos, também tem muito isso. A gente mostra ali o risco que ela tá sofrendo, né? De uma fatalidade. Que a vida dela é mais importante. Perder a vida dela, a vida da família dela, do filho dela, claro, né? Muitas pessoas com idosos em casa, crianças recém-nascidos. Então, prezando pela vida humana que está sempre acima de tudo. Né? A questão humanitária. Verdade. A questão humanitária está acima. Então, a gente está sempre estimulando, pastor, e é importante dizer aqui até para as pessoas que eu sempre recebo essa demanda. Né? As pessoas que querem recorrer a um auxílio, aluguel social da prefeitura, né? A secretaria responsável por essa demanda é a Secretaria de Assistência Social. Tá? E quem tiver com qualquer dúvida também, quem não tiver conseguindo acesso à secretaria, pode estar entrando em contato com o meu mandato, que a gente vai estar acionando aí esse órgão responsável para estar atendendo a população. Depois, pastor, vou deixar aqui até a ouvidoria do mandato, tá? Para as pessoas que quiserem estar entrando em contato com a gente para estar mandando alguma denúncia, alguma reclamação, alguma demanda do bairro que ela mora, alguma demanda emergencial das questões da chuva, pode estar entrando em contato com a gente para agendar uma reunião, tá indo no nosso gabinete. Tá, vou deixar aqui o número da nossa ouvidoria, que a gente está a serviço do povo, pastor. Amém, amém. Foi um prazer te receber, pena que o nosso tempo é curto, mas foi muito esclarecedor e você vai ficar sabendo, já está sabendo, e é bom essa informação para que você conheça o que aqui foi dito. Às vezes a gente peca e fala o que não deve ser dito por falta de informação. Então, buscar a informação é importante, saber o que está acontecendo na sua cidade é importante, qual é o papel e a demanda de um parlamentar, de um vereador. E hoje aqui o vereador Wesley deixou isso muito claro e foi muito esclarecedor para todos nós. Então, você está aí sabendo, né, o que está acontecendo na sua cidade, quais são os projetos e o melhor que nós queremos para a cidade de Petrópolis. Obrigado, vereador pastor Wesley, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Pode deixar aí o telefone da ouvidoria, fazer as suas considerações, fica à vontade. Amém, pastor. Vou deixar aqui rapidamente o número da ouvidoria do mandato, para qualquer cidadão que quiser entrar em contato conosco para demanda, reclamação, denúncia, orientação, marcação de reunião também. Tá aqui, é o número 24 97835 2665. 24 97835 2665. Vai estar aparecendo aí no rodapé aí, então você pode anotar o telefone, fazer contato. O vereador está à disposição do povo, da população e buscando sempre fazer o melhor. E essa é a nossa intenção, é ver o melhor para a cidade e, acima de tudo, a gente glorificar o nome de Deus através das nossas ações. Que bom te receber. Amém. Obrigado. Papo muito legal. Pastorzão, muito bom. O prazer foi meu. Legal demais. Fiquei lisonjeado, honrado de estar aqui no seu podcast. Prazer é nosso. Tá, parabéns pelo podcast. Que Deus continue exponenciando o seu ministério, esse podcast também que possa estar fazendo a diferença na vida das pessoas. Amém. Tá? O que você precisar, a gente está à disposição também. Obrigado por ter trazido o pessoal. Parabéns aí pelo trabalho. Que Deus continue abençoando vocês. E aproveitar e agradecer toda a minha equipe aí, que a gente tem desenvolvido um trabalho pela cidade. Te agradecer aqui pelo espaço, pelo carinho, agradecer
todos aí que nos acompanharam. Agradecer a Deus, acima de tudo, por essa oportunidade, né, de estarmos aqui reunidos em comunhão com os nossos irmãos. Estou a serviço do povo, da população de Petrópolis. Obrigado, pastor. Que Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Que Deus te abençoe, que você continue nessa missão, acreditando no que Deus te chamou para ser e fazer. Que Deus te use para ser um instrumento de bênção na cidade de Petrópolis. Amém. Que Deus abençoe a nossa cidade. Gente, foi muito bom. Muito obrigado pela sua participação. E até o próximo encontro, até o próximo podcast Resenha do Reino. Não se esqueça, vai no nosso canal. Se inscreva, curte, comenta e compartilha. Beijo no teu coração. Até a próxima.